Muito bem! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Superi Notícias. Nesta terça-feira, dia 24 de janeiro, Superi Notícias, o seu jornal na hora do almoço. Lembrando, meu amigo e minha amiga, que você também pode acompanhar o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Superi TV e lá você vai encontrar não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV, canal 20. Portanto, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do meu, do seu, do nosso Jornal na Hora do Almoço, que nesta terça-feira só está começando. É muito bom ter você comigo, muito obrigado pela sua audiência, seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu Jornal na Hora do Almoço. Lembrando, como eu disse, você também pode acompanhar o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook, só acessar Superi TV, e lá você também pode acompanhar todas as entrevistas que acontecem aqui no seu Jornal na Hora do Almoço. Além, claro, de acompanhar no YouTube, através do canal Na Resenha com Gustavo, e lá você terá acesso a todas as entrevistas que já aconteceram aqui no ano de 2020, no ano de 2021. Em 2022 também teve resenha e você pode acompanhar todas elas lá no YouTube e também as entrevistas que já aconteceram aqui no Superi Notícias neste ano de 2023. Como, por exemplo, esta entrevista mais do que especial, edição mais do que especial nesta terça-feira aqui no Superi Notícias, onde eu tenho a honra de poder receber uma das grandes jornalistas da história dessa profissão aqui em Governador Valadares. Claro que eu falo dela, mais do que conhecida e mais do que renomada, Valéria Alves, que nos dá a honra da sua presença aqui no estúdio da Superi TV. Valéria, primeiramente, seja muito bem-vinda, é um prazer inenarrável ter a sua presença aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Eu que agradeço o convite, né, a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho, falando sobre a minha história, né, profissional com o seu público. E mais honrada ainda me sinto depois de saber que você é filho do Luizão. Então, muito obrigada. Muito obrigado por todo esse carinho com o meu amado pai. E Valéria, para a gente poder começar nosso bate-papo, falar com você nos remete ao passado de Governador Valadares na comunicação. E nós sabemos que Governador Valadares possui uma história muito forte com o jornalismo, porque temos aqui grandes nomes que fizeram parte da comunicação e continuam fazendo parte, como é o seu caso, da história do jornalismo aqui de Governador Valadares. Feito esse preâmbulo, como surgiu o nome de Valéria Alves na comunicação, no jornalismo aqui em Valadares? Eu costumo dizer que a comunicação me escolheu, não fui eu que escolhi a comunicação. Na verdade, ali meus 17 anos, eu estava pensando, estava estudando para tentar o vestibular, Sim. né? Eu ia fazer faculdade, tinha um sonho adormecido do meu pai, que já tinha falecido, da medicina, e eu estava fazendo ensino médio e eu fazia uns bicos, digamos assim, né, para ganhar uma grana. Sim. E na época eu era juiz de prova da Federação Mineira, Sim. né? Eu jogava handebol e a gente fazia os cursos para poder, quando não estava jogando, a gente ganhar uma grana. E numa dessas corridas, eu acho que numa dessas, era corrida de aniversário da cidade, Sim. eu estava lá organizando os troféus e tal, e aí, olhando os resultados, fazendo a lista e tal, e o Ademir Cunha me viu. E ele apresentava o Rio Doce Esportivo, e aí passou ali, ele foi, quando terminou, ele ficou esperando, me chamou e falou assim, aqui, você não quer fazer um teste lá na TV Rio Doce? Não, aí eu ri, né? Falei, hã? Como assim? Tá bom. Aí ele pegou meu telefone e tal, eu não liguei. Sim. Aí ele ligou durante a semana, falou assim, aqui, você não vai vir não? Você achou que era brincadeira e tal? Não, não é não, você podia vir aqui na TV Rio Doce e tal. Eu falei assim, uai, vamos lá, né, ver o que era. Aí ele falou comigo, como você entende de esporte, achei que podia ser interessante, Sim. ser comunicativo. E eu fiz um teste e cá estou, 30 anos depois, seguindo na comunicação, graças ao Ademir Cunha e a comunicação que me escolheu. E dentro desse processo do seu início na comunicação de Governador Valadares, teve esse primeiro passo na TV Rio Doce, e como foram outros passos? Quais foram os outros passos no seu início de carreira na comunicação aqui em Valadares? Bem, no esporte, na TV Rio Doce, tenho muito orgulho, né? Toninho Coelho, que também é seu gestor aqui Sim. na Superi TV,
né, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar e tenho muita gratidão, né, muito do que eu sou eu devo ao seu Toninho, gosto muito dele. Então, primeiro no Rio Doce Esportivo, com a Ademir Cunha, tenho a honra de ter sido pioneira, né, mulher fazendo esporte em Governador Valadares e nessa região. Depois da TV Rio Doce, do esporte, eu fiz Jornal da Sete como repórter, sim, tinha Bom Dia Valadares também, alguns programas jornalísticos ali que eu fiz alguma coisa de rua. Sim. E depois, quando o Jornal da Sete fez uma guinada para ser um programa de entrevistas, eu comecei a fazer esse programa de entrevistas. E aí eu acho que foi onde eu realmente me realizei naquele momento como entrevistadora. Passei um grande período, fiz mais de 1000 entrevistas no Jornal da Sete. Depois foi Valéria Alves Entrevista, deixou de ser Jornal da Sete, foi Valéria Alves Entrevista. Depois eu saí da TV Rio Doce e fiz esse mesmo programa na Band Minas, para todo o estado de Minas Gerais. Sobre todo o seu processo que você teve dentro do jornalismo esportivo aqui em Governador Valadares, e para quem é da cidade, para quem viveu a época, sabe que os anos 90 foi uma década áurea para o Esporte Clube Democrata, né? Porque quando a gente fala de esporte, né, a gente sempre pensa, claro que tem os outros esportes, mas o carro-chefe, podemos colocar assim, é o futebol. E numa cidade como Valadares, é o Esporte Clube Democrata. Quais foram as grandes passagens? O que você lembra das situações mais marcantes de todo esse convívio que você teve com o jornalismo diretamente com o Democrata? Eu acho que, tirando o vice-campeonato mineiro, né, no início da década de 90, né, que eu tive a oportunidade de cobrir, estava ali em todo aquele processo, né, o convívio com o time, eu acho que o grande fato até para eles era eu lá, porque eu era uma mulher, né, era diferente, né? Então, assim, todo mundo meio que olhava um pouco de lado, assim, levou um tempo, né? Eu tive que ocupar o espaço mesmo, né? E mostrar que eu sacava de futebol, né? Que eu entendia qual era o esquema tático, né? Que eu não queria saber quantos que tinha em campo, né? Então, assim, porque era isso que as pessoas pensavam. Então, eu acho que foi esse momento de desbravamento, de conquista de espaço, de respeito profissional e que eu não tenho do que reclamar. Embora eu tenha que ter feito esse trajeto, porque eu tive que conquistar esse espaço, as pessoas, elas não resistiram em me receber, não. Tá? Elas primeiro esperavam para ver se não era só uma brincadeirinha e quando elas viram que o processo era de verdade, que eu gostava de fazer aquilo, que eu estudava, que eu entendia, elas me receberam de braços abertos, né? Tanto os meninos que estavam em campo, Gilmar, Baiano, Paulão, né? Aquela turma, a galera do vestiário, né? A gente perdeu o massagista, né, o ano passado, eu gostava demais dele, agora me falhou o nome, mas o Loco tá lá até hoje, né, como roupeiro. Então, assim, e os diretores na época, né, seu Zé Miguel, seu Walter, então, assim, e a própria imprensa, né, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar naquele momento, né, a Ademir Cunha tá no Vale do Aço, o matemático tá por aí fazendo suas previsões ainda nos dias de hoje, então, assim, eu conquistei realmente um espaço. Então, eu acho que isso que foi o diferente naquele momento, ter uma mulher ali, né, ocupando um espaço, principalmente porque eu não tinha uma graduação, né, quer dizer, eu aprendi fazendo e vendo as pessoas fazerem. Naquele momento eu não tinha tido a oportunidade de passar pelo banco da universidade. Sobre universidade, sobre imprensa, para quem é mais novo no jornalismo aqui em Governador Valadares, e o brasileiro tem isso, né, de não valorizar quem iniciou todo esse processo para poder chegar no que é hoje, por exemplo, a comunicação em Governador Valadares, não só em Valadares, mas em todo o Brasil. Mas se atentando à nossa cidade. Você é um dos grandes nomes da comunicação da nossa cidade. E você teve contato, ou ainda tem, com muitos nomes que também fizeram história na comunicação aqui em Governador Valadares. Para a galera mais jovem, que não era nem nascida e que não conhece, queria que você recordasse algumas passagens e também grandes nomes da comunicação de Governador Valadares. Olha, eu tenho um orgulho danado de ter tido a oportunidade de trabalhar com Parajara dos Santos, com Marcondes Tedesco, né? De ter convivido com o Antônio Santana, de ter convivido com a Náguio Medeiros, né? Eu não trabalhei com a Náguio, mas nós fomos colegas na universidade, né? Somos colegas da primeira turma e esses 4 anos do curso de comunicação, assim, foi de muito aprendizado com a Náguio Medeiros. Então, assim, eu
eu sou meio nostálgica, assim, sinto um pouco, eu tenho um misto, assim, né, de felicidade por ter tido essa oportunidade, ao mesmo tempo de tristeza porque eles não estão mais aqui. Sim. E eu acho que a cidade acaba que perde um pouco com isso. Mas os talentos, eles vão se renovando e novas pessoas vão surgindo, né? E tem muita gente aí que eu curto, que eu admiro, né? O Carlos Albuquerque lá na InterTV, o Neri, né, que está na direção de jornalismo da TV Leste, o Wilson Júnior, que está na direção lá na Alterosa. Então, quer dizer assim, tem um grupo, né, o Fred, que hoje está como editor do Jornal Diário do Rio Doce, do Impressa, do Portal, o Tim Filho, né, que teve no estado de Minas por muito tempo e hoje está como editor responsável do Jornal da Cidade. Então, tem assim, os talentos, eles vão se renovando, né, e eu acho que a gente tem que aprender a valorizar tudo isso, né, sem esquecer quem é que nos ajudou a construir a nossa história. No meu caso, esses nomes que eu faço questão de dizer, né, que o Ademir Cunha, sim, o Parajara, o Marcondes Tedesco, o Cantor Santana, Carioca, Nunes. Nossa, quanto amor pelo Carioca, né? E a família dele, que eu adoro os meninos, e a gente se fala de vez em quando. Então, assim, acho que a gente não pode esquecer disso, não, mas tem que valorizar o pessoal que está fazendo o jornalismo hoje, que eu acho que isso é muito importante. Para quem te conhece, claro, no seu laço familiar, nos seus amigos mais próximos, tem, né, você como a Valéria Alves. Mas para quem conhece um pouco da história do jornalismo aqui de Governador Valadares, a Valéria Alves também tem a alcunha de mãe da matéria. Da onde surgiu esse apelido, essa alcunha? Ademir Cunha. Quando eu comecei a fazer Democrata, né, e quando às vezes ele me chamava na beirada do gramado para poder fazer algum comentário, eu chamava as minhas matérias, e aí ele me alçou a esse título, né? E agora com vocês, Valéria Alves, a mãe da matéria. E eu amo, adoro, assim, carrego com muito carinho, né? As pessoas que me conhecem dessa época, né, ainda se recordam. E isso é muito interessante. Dia desse mesmo, eu parei para abastecer no posto de gasolina e aí um senhor estava abastecendo meu carro e eu olhando o retrovisor, porque ele ficava me olhando o retrovisor assim. Aí quando ele veio com a maquininha, eu falei, tudo bem com o senhor? Como vai? O senhor queria me falar alguma coisa? E ele falou assim, você é a mãe da matéria? Nossa, adorei! Relembrou. Me relembrou. Eu falei assim, sou eu mesmo. Ele falou, adorava assistir quando você trabalhava no esporte com a Ademir Cunha, depois você foi fazer entrevista. Então, quer dizer assim, isso cria um carinho das pessoas com você e eu adoro essa alcunha que o Ademir Cunha me deu. Sobre o jornalismo contemporâneo. E você é uma pessoa muito respeitada, renomada, e quando fala de jornalismo, todo mundo para poder te ouvir, é claro, além de outros assuntos, como é o caso da política também, porque você tem muita experiência e sabe do que está falando. Como você avalia o jornalismo, não só aqui em Governador Valadares, mas a nível Brasil? É o caminho melhor que está se tomando em relação à prática? Como é que você avalia o papel do jornalista neste ano, por exemplo, de 2023? Bem, eu acho que o jornalismo, nos tempos de hoje, a gente precisa primeiro fazer com que as pessoas entendam que o fato de não ser necessário, por exemplo, de não haver a exigência do diploma, tá? Isso não mudou no jornalismo tradicional, porque nos grandes veículos você não faz jornalismo sem diploma. Sim. Então isso é importante, sabe? Então, e eu, como profissional e como professora no curso de jornalismo da Universidade Vale do Rio Doce, onde eu adoro estar, eu preciso te dizer que eu sou uma antes do curso e sou uma outra profissional depois do curso. Então, passar pela universidade, na graduação, na pós-graduação, no mestrado, me fez crescer profissionalmente, indiscutivelmente. Quem me conhece sabe que eu sou uma jornalista antes e uma jornalista depois da formação. Então, eu acho que, primeiro, é importante que se diga que, do meu ponto de vista, a formação é fundamental. Tá? Um outro ponto que precisa ser considerado é que é uma evolução, né? Claro. Os modelos, eles mudaram, né? Então, assim, eu não desacredito da TV, muito pelo contrário, né? Acho que a TV aberta ganhou de volta muita credibilidade que tinha perdido
com a cobertura da Covid-19, por exemplo, né, as pessoas conseguiram saber o que estava acontecendo e valorizaram de novo a TV aberta, eu acho que isso é importante. A gente tem a oportunidade de ter os canais 24 horas, né, de notícia, a gente tem a rádio atuando cada vez mais, né, quer dizer, a gente tem um jornalismo de rádio, ainda não exatamente talvez como a gente gostaria, mas já muito mais do que era, até em Governador Valadares mesmo hoje, né, a gente vê ele acontecendo, e a gente tem portais, então o que a gente não pode perder de vista é o quanto esse profissionalismo é importante, né, é o quanto essa formação é importante, porque a linha, ela é muito tênue, tá, entre o que é notícia, né, e o que é fake news. A linha é muito tênue. Então, e o profissionalismo, a formação, ela faz toda a diferença. Porque ali na graduação é que você tem a oportunidade de estudar ética, de estudar filosofia, de estudar sociologia, de estudar antropologia, de conhecer o ser humano, de entender isso, de saber como é que as pessoas reagem e de saber da sua responsabilidade como jornalista. Somos prestadores de serviço para a comunidade. E não podemos perder isso de vista, sabe, Luiz Gustavo? E eu acho que é isso que é o mais importante no jornalismo contemporâneo. As pessoas, elas precisam valorizar o profissionalismo, o profissional precisa valorizar a formação do jornalista, porque é isso que vai fazer diferença entre fazer jornalismo e fazer fake news. Né? E quem recebe precisa assumir a responsabilidade de buscar saber de onde vem essa informação. Se quem está fazendo é gente realmente séria. Isso não tem a ver com opinião. Você pode discordar do que o outro fala, e é por isso que a gente tem uma série de emissoras, porque você assiste em uma, assiste em outra, lê um jornal, lê outro, lê um portal, lê outro, ouve um comentarista, ouve outro, e aí você forma a sua própria opinião. Coisa que antigamente a gente nem tinha oportunidade. Você só tinha um ou dois para poder escutar. Mas saber de onde vem a informação é importante. Então, eu acho que o limiar do jornalismo contemporâneo é a formação que faz com que a gente tenha, de fato, jornalismo e não fake news, né? Ou vice-versa. Você tocou em um ponto, parece que você estava lendo meu pensamento, porque nós estamos no ano de 2023. E me parece um ponto pacífico para quem atua no jornalismo e principalmente para quem atua na política brasileira, que de 2013 para cá, ou seja, 10 anos se passaram e houve uma mudança no olhar da população com o jornalismo político. Por que eu falo isso? Outrora, e claro, como você mesmo falou, antigamente existiam 1, 2, 3 jornalistas que as pessoas paravam para poder ouvir alguma análise política, para poder dissertar sobre um governo A, B, C ou D. E de 2013 para cá, muito por conta, claro, dos acontecimentos que ocorreram durante todo esse processo, tivemos as manifestações de 2013, a eleição acirrada entre Dilma e Aécio, depois o impeachment da Dilma, depois a ascensão do Bolsonaro e do bolsonarismo, depois a prisão do Lula, e agora a volta do Lula, a perda do Bolsonaro, enfim. Hoje as pessoas, elas se identificam e sabem vários nomes de jornalistas políticos que trabalham com a política ou, principalmente, que fazem análises políticas. Como é que você vê isso? Você acha que é saudável? Você acha que é algo positivo para a nossa classe? Eu acho super saudável. Acho super saudável que as pessoas saibam, que elas busquem, né? Eu acho super saudável. Eu acho que a grande questão está no fato que as pessoas, num país como o nosso, onde a educação não está em primeiro plano, elas não foram educadas para isso. Sim. Então, elas meio que absorvem com menor poder crítico. Então, acho que talvez aí esteja o calcanhar de Aquiles. Exatamente. Sabe, dessa questão? Porque, de fato, as pessoas, ao longo do processo, elas ganharam muita informação muito rapidamente, elas não estavam prontas para isso, porque não foram educadas para esse processo, sabe, Luiz Gustavo? Então, eu acho que, assim, a internet, ela deu às pessoas a falsa sensação de que está todo mundo escutando elas, né? Quando ela faz um comentário, às vezes, no Facebook, ela tem uma falsa sensação de que está todo mundo escutando. Como havia uma demanda reprimida, as pessoas conversavam quando iam varrer a rua com a pessoa, com a vizinha do lado, e hoje ela consegue falar com o mundo, em tese, né? Porque, de fato, não necessariamente você está falando para o mundo, as pessoas acabam falando, elas
cuidam menos daquilo que falam, né, se preocupam menos com aquilo que repassam. Então, eu acho que falta aí um pouco, é um processo de educação mesmo, mas acho que também tem a ver com a demanda reprimida, Claro. as pessoas precisavam ser ouvidas e não eram, e aí eu acho que é um processo. Então, nós estamos vivendo um ápice de um momento, assim, ruim, que é assim, as pessoas receberam demais e elas estão, assim, alvoroçadas, mas eu acho que vai haver uma coisa de assentar, assim, elas não vão perder isso não, e eu nem gostaria que perdessem, porque eu acho que não tem retrocesso, não dá para voltar, Sim. tá? Daqui a gente só avança, mas eu acho que a gente avança num processo positivo, eu sou otimista, e eu acho que vai ter um momento agora, assim, daqui para frente, assim, de assentar, que a gente está um pouco atrasado, os Estados Unidos já viveu um pouco, Sim. já está acomodando o processo, as pessoas vão continuar tendo suas opiniões, dando, mas aí vão assumindo um pouco mais de responsabilidade, porque já viram o que dá errado, já viram o que não funciona tão bem, já viram quem é que está tentando se aproveitar disso para poder ganhar dinheiro no YouTube, por exemplo, com muito engajamento, com muita visualização. As pessoas vão aprendendo, Sim. né? O brasileiro é um cara esperto, precisa ser estudado, criativo. Então, eu acho que a gente tende a viver momentos melhores. Não acho que vai ser rápido. Claro. Eu acho que leva um tempinho, mas eu acho que é um processo natural. Valério, o bate-papo tá muito bom, mas nós vamos para o nosso primeiro intervalo e último, e na volta mais bate-papo, mais resenha com a grande jornalista, uma das principais da história de Governador Valadares, Valéria Alves. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Não saia daí.